Correção do PET, semana 1, 8º ano. Olá, alunos! Como vocês estão? Aproveitaram as férias, né? E nós estamos aqui novamente. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje nós vamos fazer a correção da semana 1 do PET do 8º ano. Bora lá? Vamos começar pela questão 1. Em um campeonato disputado por 4 equipes, cada grupo joga 2 partidas com cada um dos times adversários. Um jogo no próprio campo e outro no campo da equipe adversária. Para cada partida ganha, adicionam-se 2 pontos e para cada partida perdida, menos 1. Em caso de empate, a pontuação não se altera. Veja a tabela a seguir com os resultados dos jogos disputados. Vocês estão vendo na tela a tabela e a gente tem algumas perguntas para responder em relação a essa tabela. Letra A, qual a pontuação de cada equipe? E na letra B, a gente precisa escrever os nomes das equipes em ordem, da primeira à última colocada. Bom, vocês já devem ter tentado fazer. Se não tentaram, tentem agora. Pausem o vídeo, tentem fazer e só depois venham comigo. Lembrem-se que o objetivo é a gente corrigir, fazer o que nós deveríamos estar fazendo em sala de aula. Não sejam simples máquinas de cópia. Assim vocês não vão ter aprendizado. Bora lá então? Gente, eu passei essa tabela para o quadro, mas vocês têm em mãos no PET. Tá? Se não tiver legível, dá pra gente ver no PET. Eu pensei de organizar de uma forma para ficar mais tranquilo pra gente. Eu vou colocar aqui as equipes A, B, C e D. E aqui eu vou colocar as rodadas. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, quinta rodada e sexta rodada. E eu vou fazer da seguinte forma. Na primeira rodada, o que aconteceu? A equipe A empatou com a equipe B. Então, elas não fizeram ponto, mas também não perderam. Então, o que eu vou colocar aqui? Para a equipe A, 0. Para a equipe B, 0. A equipe C, ela perdeu para a equipe D. Foi de 1 a 2, né? 1 para C e 2 para D. Então, a equipe C perdeu 1 ponto e a equipe D ganhou 2 pontos. Estou fazendo dessa forma para ficar mais fácil da gente se organizar, tá bom? Na segunda rodada, a equipe C jogou com a equipe A e a equipe C perdeu. Então, a equipe A ganhou 2 pontos e a equipe C perdeu 1 ponto. A equipe D jogou contra a equipe B. A equipe B ganhou. Então, a equipe B mais 2 pontos e a equipe D menos 1 ponto. Na terceira rodada, equipe A com a equipe D. Equipe A ganhou. Então, mais 2 pontos para a equipe A, menos 1 ponto para a equipe D. Equipe B jogou com a equipe C. Equipe B ganhou. Mais 2 pontos para a equipe B, menos 1 ponto para a equipe C. Quarta rodada. Equipe A e B novamente. As duas empatam. Então, 0 para a equipe A, 0 para a equipe B. Equipe D e C jogam e a equipe C ganha. Então, 2 pontos para a equipe C, menos 1 para a equipe D. Quinta rodada, equipe A com a equipe C. Equipe A ganhou. Então, mais 2 pontos para a equipe A, menos 1 ponto para a equipe C. Equipe B jogou com a equipe D. Equipe D ganhou. Então, mais 2 pontos para a equipe D, menos 1 ponto para a B. Na sexta rodada, a equipe A e a equipe D jogam e as duas empatam, então 0 para A e 0 para D. Equipe C e equipe B jogam, equipe B, C ganha, então mais 2 para C e menos 1 para B. Eu sei que está confuso aqui, porque eu fui subindo o morro, mas eu vou riscando com vocês com o pincel para a gente conseguir entender. Então, pontuação da equipe A, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, a equipe A fez 6 pontos. Equipe B. 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Equipe C. Menos 1 com menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3.
Menos 3 com mais 2, os sinais são diferentes. A gente vai subtrair e dar o sinal do maior, vai ficar menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. Uma coisa que eu faço para ficar mais fácil é o seguinte. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 é oposto a mais 2, então eles dão 0. Mesma coisa aqui, ó. Menos 1 com mais 2. É uma maneira que eu acho para ficar mais fácil de fazer. Mesma coisa. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, corta com esse mais 2 porque dá 0. Mais 2. Mais 2 com menos 1, mais 1. Então, a primeira alternativa, o primeiro item está feito. Equipe A fez 6 pontos, equipe B fez 2, equipe C não fez nenhum e equipe D fez 1. E aí, na letra B, no item B, ele pede para a gente escrever essas equipes em ordem decrescente. Então, equipe A, que é a equipe que ganhou. Depois da equipe A, a gente vem com a equipe B, que fez 2 pontos. Equipe D, que fez 1 ponto. E em último lugar no pódio, a equipe C, que não fez ponto nenhum. Muito tranquilo, né, gente? Muito fácil, né? Todo mundo lembrando das regrinhas de sinais. Sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal de quem tem módulo maior. E sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Tranquilo? Vamos para o próximo? Questão 2. Veja o diálogo entre Felipe e Rosa na imagem em seguir e responda por eles. Quais são os dois números inteiros negativos cuja soma menos 7 e o produto é mais 10? Rosa responde, vou pensar, enquanto isso me responda. Quais são os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma seja 1 e o produto menos 12? E aí, pensaram? Vamos fazer aqui? O que o Felipe perguntou para Rosa? Ele pediu para Rosa dizer para ele quais eram os dois números inteiros, cuja soma era menos 7 e o produto mais 10. Então, soma menos 7 e produto mais 10. Se a soma foi negativa e o produto foi positivo, esses dois números são negativos. Por quê? Menos vezes menos é mais. Na multiplicação de dois números inteiros negativos, o resultado, o produto, é positivo. Na hora de juntar, na hora de somar, se os sinais são iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, os números que o Felipe falou são ambos negativos. Vamos pensar primeiro no produto 10. Quais são os números que multiplicados dão 10? 1 e 10, 2 e 5. 2 mais 5 dá 7. Então, os números que o Felipe pensou foram menos 2 e menos 5, ou menos 5 e menos 2. Essa era a resposta que a Rosa deveria dar para o Felipe. Agora, vamos pensar na pergunta que a Rosa fez para o Felipe. A Rosa perguntou para o Felipe quais eram dois números inteiros, um positivo e um negativo, cuja soma fosse 1, e o produto menos 12. Então, a gente vai colocar aqui, soma 1 e produto menos 12. A Rosa nem precisava falar que um era positivo e o outro negativo, porque o produto já foi negativo. E ele só vai ser negativo se os sinais dos valores que estão se multiplicando forem diferentes. Então, eu já sei aqui que eu tenho um número positivo e um número negativo. Quando eu pensar nessa soma, eu estou pensando numa soma algébrica, então não necessariamente eu estou somando os valores. Eu vou subtrair e dar o sinal daquele que tem módulo maior. Então eu vou pensar, na verdade, em dois números que se eu multiplicar vão dar 12, e se eu juntar, se eu subtrair, eu vou encontrar 1. Fácil, né? Vamos pensar no 12. 1 e 12, 2 e 6, 3 e 4. 3 vezes 4 dá 12 e 4 menos 3 dá 1. Como a gente tem produto negativo e a gente sabe que um é negativo e o outro é positivo, a gente vai olhar isso aqui para a gente descobrir quem é o positivo e quem é o negativo. Na hora de somar, prevalece o sinal do número que tem módulo maior. O módulo de 4 é maior do que o de 3. Então, a Rosa pensou em mais 4
e menos 3 ou menos 13 mais 4? Essa é a resposta que o Felipe deveria dar para a Rosa. Tranquilo, gente? Vamos fazer o terceiro, então? Na verdade, não é terceiro, né? É a letra A. Variação de temperatura é a diferença entre a maior e a menor temperatura registradas. Em áreas desérticas, há grande variação de temperatura. Durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Essa grande variação acontece porque nessas regiões há pouca umidade. Supondo que a temperatura mínima registrada em um dia em uma área desértica seja de menos 1,8 graus Celsius e a variação da temperatura nesse dia tenha sido de 39,5 graus Celsius, qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Não me esqueçam de tentar fazer o exercício primeiro e só depois acompanhar comigo. É muito importante que vocês tentem fazer sozinhos e simplesmente corrijam comigo, certo? E aí, conseguiram fazer? Vamos ver aqui? Bom, eu coloquei aqui no quadro ΔT para indicar a variação de temperatura. 39,5 graus Celsius foi o que ela variou, né? O que mudou da temperatura mínima desse dia para a máxima. Eu coloquei aqui um T0, que seria a nossa temperatura inicial, que seria a nossa temperatura mínima. A variação de temperatura é a temperatura mais alta, a temperatura final, menos a nossa temperatura inicial, tá? Não necessariamente a mais alta menos a mais baixa. No nosso caso aqui, ele fala que foi uma temperatura mínima e a máxima, e ele quer saber a variação dessa. Então, eu vou fazer a temperatura máxima menos a temperatura mínima, certo? Bom, 39,5 graus é a nossa variação de temperatura. A temperatura máxima eu não sei. A temperatura mínima, 1,8. Com detalhe, tá, gente? T menos T0, temperatura máxima menos temperatura mínima. A temperatura mínima é negativa, então vai ficar T menos 1,8, certo? Bom, o que eu tenho aqui então? 39,5 graus Celsius é igual à temperatura máxima mais 1,8 graus Celsius. Eu vou trocar de lado, porque a gente não precisa fazer troca de sinal se a gente trocar os dois membros da igualdade. Se 39,5 é igual a T mais 1,8, então T mais 1,8 é igual a 39,5, correto? Quem é a nossa temperatura, então? 39,5 menos 1,8. Bom, vamos fazer? Bom, vou armar aqui, porque tem muitos de vocês que ainda não estão acostumados com operações com decimais, né? E aí a gente tem que manter vírgula embaixo de vírgula para somar e para subtrair. De 5 a gente não tirou 8, então eu venho aqui na unidade e trago para os décimos, a gente fala pegar emprestado. E aí 15 menos 8 são 7, a vírgula se mantém, 8 menos 1, 7 e eu abaixo 13. Então a temperatura máxima foi de 37,7 graus Celsius, certo? Temos uma letra B nesse exercício, vamos ver qual é? Letra B. Paula gastou 35% do seu salário com lazer e 13,25 avos para pagar contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com contas do mês? E aí, vamos tentar fazer? Tentaram? Conseguiram fazer? Gente, eu pensei em uma coisa simples. A Paula gastou com lazer 35% do salário dela. E 35% é 35 por 100. E com compras, com contas, ela gastou 13,25 avos. Bom, a gente pensa assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu acho que fazer essa divisão é tranquila, mas fazer essa divisão vai dar um pouquinho de trabalho. Então eu pensei numa coisa mais simples. Eu pensei em tirar o mínimo múltiplo comum aqui e igualar os denominadores das duas frações. Aqui é com compras, com contas. Vamos colocar assim só para vocês não esquecerem. Bom, eu vou fazer embaixo o mínimo de 125. Eu já sei, e eu acho que muitos de vocês já sabem, porque o 100 é múltiplo de 25, então o mínimo vai ter que ser 100, mas eu vou fazer aqui para quem não sabe.
Então, 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. E aí a gente pode dividir por 5, que dá 5 e 5, e por 5, que vai dar 1 e 1. Quando a gente chega em 1, terminou a fatoração. Então, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100. Então, eu vou colocar o 100 aqui. Aqui já tem 100, como eu vou comparar, eu não vou ter que mexer. Tirar o mínimo não é só colocar o 100 e repetir o 13. A gente vai fazer 100 dividido por 25, que dá 4. 4 vezes 13, 72. Qual fração é maior? 35 centésimos ou 72 centésimos? 72 centésimos é maior do que 35 centésimos. Então, a Paula gostou mais com lazer ou com contas? Com contas, correto? Agora, quem fez a divisão das frações também não tem problema. Você vai chegar num número decimal e aí você compara os dois para ver qual dos dois é o maior. Eu achei assim mais fácil, mais tranquilo do que trabalhar com divisões, tá bom? Temos uma letra C. Vamos lá? Letra C. Água é fundamental para a hidratação, não só do corpo humano, como também dos animais. Um cão, por exemplo, deve ingerir em torno de 25 a 30 ml de água para cada meio quilo de seu peso diariamente. Sendo assim, qual a quantidade diária mínima de água um cão que pesa 16,7 kg precisa ingerir? Mesma recomendação, não deixem de tentar resolver. Pausem o vídeo, tentem fazer se vocês ainda não fizeram, depois assistam o vídeo para conferir o de vocês. Tiverem dúvida, coloquem nos comentários, vai ser um prazer esclarecer a dúvida de vocês, tá certo? E aí, fizeram? Conseguiram achar a resposta? Muito difícil? Acho que não, né? Vamos pensar o seguinte, eu anotei algumas informações básicas aqui. O cão deve ingerir diariamente entre 25 ml e 30 ml de água para cada meio quilo do peso dele. A gente quer saber quanto vai ter que ingerir no mínimo um cão que pesa 16,7 kg. Bom, a gente já sabe que como vai ser o mínimo, para cada meio quilo, então ele vai ter que ingerir 25 ml. E aí, o que a gente pode fazer? Um é ficar pensando de meio em meio quilo até dar 16,7. Outra coisa é a gente pegar o 16,7 e dividir por 0,5, que é meio quilo, né, gente? Assim a gente vai ver quantos meios quilos a gente tem dentro do 16,7. Então, as casas decimais estão iguais, eu esqueço a vírgula, esqueço o zero porque ele perdeu o valor, e aí eu divido 16 por 5. 16 por 5 dá 3, 3 vezes 5 são 15, para 16, 1. 17 dividido por 5, vão dar 3 de novo, e vão sobrar 2. Coloco 0 e uma vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. E não sobra nada, porque 4 vezes 5 são 20. Então, esse meio quilo, ele aparece aqui dentro 33,4 vezes. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 33,4 e multiplicar pela quantidade mínima de água que ele precisa. Então, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, a gente tem 0. 7 mais 8, 15, vai 1. 6 mais 6, 12, mais 1, 13, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 6, 8. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, esse cachorro que pesa 16,7 kg deve ingerir no mínimo 835 ml de água diariamente, certo? Olha, se você quiser fazer assim, né? Meio quilo, 25 ml. 1 quilo, 50 ml. Então, 2 quilos, 100 ml. Você pode fazer também. Vai ser um caminho mais longo, mas você vai chegar na mesma resposta que eu, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Se tiverem ficado com dúvida em qualquer assunto, coloca aí nos comentários. Se não tiver aula no canal ainda, eu faço aula para vocês se precisar,
tá bom? Espero que vocês estudem. Eu sei que é difícil estudar desse momento, do jeito que a gente tá, mas esse ano a gente pelo menos sabe o que nos espera, né? Então a gente já tem uma noção desse ensino e em breve, se Deus quiser, nós estaremos de volta no presencial. Enquanto isso, façam o seu melhor. Não usem as aulas aqui apenas para vocês copiarem e mostrarem as respostas para os seus professores, senão vocês não vão estar aprendendo nada. Tentem, eu sei que é difícil, mas tentem e usem as aulas como correção, como se vocês estivessem levando o dever para o professor corrigir com vocês. Agora é hora de petição. Se gostou, dê o seu like, compartilhe. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Ajude o canal a crescer. Nós precisamos de vocês também, gente, porque vocês visualizando, curtindo, o YouTube indica os vídeos para mais pessoas. E aí a gente também motiva a fazer mais correções. Grande abraço, fiquem bem, se cuidem.